Olá, amados, aqui estamos nós para mais um capítulo de leitura da Bíblia em 365 dias. Reposição dos capítulos em falta. Lucas, do capítulo 24, 13 ao 53 e Gênesis 44. E diz assim a palavra do Senhor: Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles então pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: És tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ao que ele lhes perguntou: Quais? Disseram-lhe: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades e entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro, e não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinha tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. E a ele, porém, não o viram. Então ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para credes tudo o que os profetas disseram, porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e já declinou o dia. E então, para ficar com eles, para ficar com eles, estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo-lhes dava. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. Nisto, ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: Porventura não se nos abrasava o coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como lhes fizera conhecer no partir do pão. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ele, porém, lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos. Como percebeis que eu tenho? E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Não acreditando eles ainda por causa da alegria e estando admirados, perguntou-lhes Jesus: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes deram um pedaço de peixe assado e de um favo de mel, o qual ele tomou e comeu diante deles. Depois lhes disse: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre dos mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou fora, até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou.
E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. E depois de o adorarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém e estavam continuamente no templo bendizendo a Deus. Gênesis 44. Depois José deu ordem ao despenseiro da sua casa, dizendo: enche de mantimentos os sacos dos homens. Quando, porém, levar e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E a minha taça de prata porãs na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu atrigo. Assim fez ele conforme a palavra que José havia dito. Logo que veio a luz da manhã, foram despedidos os homens, eles com os seus jumentos. Havendo eles saído da cidade, mas não se tendo distanciado muito, disse José ao seu despenseiro: levanta-te e segue os homens. E alcançando-os, diz-lhes: por que tornaste o mal pelo bem? Não é esta a taça porque bebe meu senhor, e de que se serve para adivinhar? Fizeste mal no que fizeste. Então ele, tendo-os alcançado, lhes falou essas mesmas palavras. Responderam-lhes eles: por que fala meu senhor tais palavras? Longe estavam os teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que achamos nas bocas dos nossos sacos, tu tornámos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem a taça for encontrada morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. Ao que disse ele: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem a taça for encontrada será meu escravo, mas vós sereis inocentes. Então eles se apressaram, cada um a pôr em terra o seu saco, e cada um a abri-lo. E o despenseiro buscou, começando pelo maior e acabando pelo mais novo, e achou-se a taça no saco de Benjamim. Então rasgaram os seus vestidos, e tendo cada um carregado do seu jumento, voltaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, pois ele ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Logo lhe perguntou José: que ação é esta que praticaste? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Respondeu Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Descobriu Deus a iniquidade de teus servos, e eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achada a taça. E disse José: longe esteja eu de fazer isto. O homem em cuja mão a taça foi achada, aquele será meu servo. Porém, quanto a vós, subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: aí, senhor meu, deixa, peço-te, teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tendes vós pai ou irmãos? E respondemos a meu senhor: temos pai já velho, e há um filho de sua velhice, um menino pequeno, o irmão deste é morto, e ele ficou o único de sua mãe, e seu pai o ama. Tanto disseste a teus servos: trazei-mo para que eu ponha os olhos sobre ele. E quando respondemos a meu senhor, o menino não pode deixar o seu pai, pois se ele deixasse o seu pai, este morreria. Replicaste a teus servos: a menos que deixe conosco vosso irmão mais novo, nunca mais vereis a minha face. Então subimos a teu servo, meu pai, e lhes contamos as palavras do meu senhor. Depois disso, nosso pai: tornai, comprai-nos um pouco de mantimentos. E lhes respondemos: não podemos descer, mas se o nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se nosso irmão menor não estiver conosco. Então nos disse teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um saiu de minha casa, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto mais. Se também me tirardes a este, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cães com tristeza à sepultura. Agora, pois, se eu for ter com o teu servo, meu pai, e o menino não estiver conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o menino ali não está, morrerá. E teus servos serão descer de cães do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura.
porque o teu servo se deu como fiador pelo menino para que o meu pai dizendo: